paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Ele, estamos aqui mais uma vez para falar da palavra dEle, para falar dEle, na verdade. Você que está nos vendo pela primeira vez, nós somos da comunidade cristã evangélica Estrela da Manhã e eu sou a Bispa Nilda. Nós estamos ali no bairro Demarque, em São Bernardo do Campo. O endereço aparece aí para você e você pode também nos achar através do site, através do Face, do blog da Bispa. Você pode nos ligar, o telefone também está aí na sua telinha. Se você precisar de uma oração, de marcar um aconselhamento, caso você esteja sem igreja, esteja fora dos convívios dos irmãos, né, e precisa de um aconselhamento. Claro que se você tem o seu pastor, eu aconselho a você a procurar o seu pastor. Mas como estamos falando do mesmo Deus, do mesmo Senhor, então, caso você precise, nós estamos à sua disposição. A igreja está aberta lá todos os dias, porque temos culto todos os dias. Desde as 9h30 da manhã, a igreja está aberta. Eu convido você a participar dos cultos, lembrando que nos domingos nós temos culto às 10 e às 18 horas. E nós gostaríamos muito de te abraçar. Pela telinha, a gente não pode se abraçar, a gente não pode ter o calor da pessoa, mas pessoalmente nós estamos lá para te dar um abraço, para te ouvir, para cantarmos juntos, para engrandecermos o nome do Senhor. E eu quero que neste momento você, se puder, se desligue um pouco das outras coisas. Nós temos aqui meia hora para estarmos falando de coisas boas. E sabe, eu percebo que as pessoas não têm muito coisas boas para contar. Você já percebeu que nós começamos a falar com uma pessoa, imediatamente ela começa a nos dizer coisas ruins. Dificilmente nós conversamos com uma pessoa e ela está transbordante de coisas boas. Normalmente ela vai falar de alguém que está doente, de alguém que está sem emprego. É tão difícil ouvir coisas boas. E Jesus nos ensina ao contrário. Jesus nos ensina que quando nós encontramos alguém e essa pessoa fala de coisas ruins, nós que temos ele, que somos dirigidos por ele, devemos falar de coisas boas. E as coisas boas precisam sempre estar em quantidades maiores do que as ruins. Porque desgraça nós estamos vendo. Nós ligamos a televisão e vemos as desgraças. Nós sabemos que elas estão aí. Para que ficar falando nelas todos os dias? Nós podemos orar, nós podemos interceder. E sabe o que mais? Fazer a nossa parte. Porque, vamos falar a verdade, muitas vezes nós murmuramos, ajudamos a outra pessoa que está ali sofrendo, batendo no ombro dela, dizendo, olha, é assim mesmo. Mas será que nós estamos fazendo a nossa parte? Normalmente, a gente coloca a culpa em alguém. E eu quero chamar sua atenção sobre isso. Quando nós colocamos a culpa em alguém, a solução já está aí. Alguém é culpado pela minha situação. Então, como que eu vou resolver isso? É mais fácil pôr a culpa no outro. Eu quero chamar você para vir mais perto aqui, porque nós vamos falar sobre isso. Quando nós confiamos só no homem, nós quebramos a cara, viu? Desculpa a expressão. Porque esse homem pode morrer. Quando você confia só naquela pessoa que é igual a você, que é um ser humano como você, esse ser humano pode prometer uma coisa e não cumprir. Porque ele não sabe se vai estar aqui amanhã. Agora, quando nós confessamos a Jesus os nossos pecados, quando nós conversamos com Ele através de uma oração, e essa oração não precisa ser uma coisa, sabe, bonita, palavras escolhidas. Não, você conversa com Ele como você conversa com um pai aqui na terra, com uma mãe, com alguém que você confia. A diferença é que aqui na terra nós falamos com alguém, aquela pessoa nunca tem a solução. E quando tem, cobra, não é na hora. Mas Deus não. Ele ouve e imediatamente ele vem com a solução. Ainda que essa solução necessite de alguém para te ajudar, ele toca naquela pessoa. E você não fica pedindo para todo mundo. A pessoa certa vem
e ela te ajuda naquilo que você necessita. Você que está sem emprego, vou te falar também, em vez de ficar reclamando que não tem emprego, sabe o que diz a Bíblia? Comerás do suor do teu rosto. Então Deus não designou que nós ficaremos sem emprego. Se ele disse que nós vamos comer do suor do rosto significa trabalho. Então você, principalmente que é um cristão, que é um irmão em Cristo, você não pode estar sem trabalho. Mas sabe por que você está sem trabalho? Porque você esqueceu do que está escrito. Nós podemos alcançar tudo o que está escrito na palavra. Então a sua oração hoje vai ser essa. Deus, se está escrito que eu comerei do suor do meu rosto, então deve ter na face da terra um lugar, alguma coisa em que eu possa fazer. Existe alguém precisando daquilo que eu sei fazer. Então atraia isso para mim ou me leve até aquele lugar. E você vai ver que isso vai acontecer rapidamente. O telefone vai tocar, o e-mail vai chegar e você vai trabalhar, querido. Ou será que você não quer trabalhar? Porque há uma diferença em eu querer e eu não querer e murmurar só para disfarçar. Mas se você quer, assim como todas as outras coisas que você esteja precisando, a palavra de Deus te dá abertura. Através de Jesus, você chega ao Pai e Ele dá ordem aos anjos a teu respeito e Ele resolve as coisas para você. Sabe, nós murmuramos muito, nós reclamamos muito, nós ouvimos coisas e coisas e coisas. Ah, mas Jesus, ele vai direto na ferida, sabe? Você sabe que uma certa vez, uma mulher tinha já perdido seu marido e perdeu o filho também. E aquela mulher, lógico, ela tinha a vizinhança ao derredor dela, na aldeia, ela tinha a parentela, mas a dor que ela estava sentindo de já ser uma viúva e agora estava indo para enterrar o seu único filho, imagine o que estava dentro desta mulher. E talvez muitas pessoas ali que estavam acompanhando o cortejo, abraçou ela, disse, se conforma, é assim mesmo, olha, não chora, mas ninguém conseguiu resolver. Jesus, eu disse que ele vai direto na ferida, porque uma mãe carregando o esquife de um filho para ser enterrado, acho que é o mínimo que ela pode fazer é chorar. E ela estava chorando. E Jesus está entrando na cidade, ela está saindo, porque naquele tempo era enterrado fora da cidade as pessoas que morriam. E Jesus está entrando com uma outra multidão, a multidão de discípulos que acreditavam nele. E quando ele vê aquilo, querido, ele para. Ele olha para aquela mulher e ele sente compaixão. Compaixão é uma coisa que está faltando aqui no meio do ser humano. Nós temos muitas vezes dó das pessoas. Dó não resolve nada. Dó vai fazer com que eu saia de perto de você, que me contou a situação, e vou contar para o outro, olha, coitada daquela irmã, coitado daquele irmão, sabe? Mas não sai disso. Jesus, ele tem misericórdia. Então ele olha para aquele quadro e simplesmente ele para e chega até a pessoa principal. Era a mãe, aquela que estava sofrendo de verdade. E ele diz a palavra-chave. Não chore. Ah, meu Deus, não chore. Como não chorar? Não chore. Apenas uma pessoa que tem solução pode chegar na ferida e falar como ele diz. Não chore. E imediatamente ele pôs a mão no esquife e deu uma ordem para o menino levantar, expulsando a morte. E o menino levanta, Jesus pega na mão do menino e entrega àquela que ele tinha dito, não chore. Essa é a diferença de ouvir uma pessoa qualquer e ouvir alguém que é usada por Deus para ir ali na sua situação e resolver. Ah, então a senhora quer dizer, bispa, que os crentes podem resolver os problemas da gente, aqueles que se dizem evangélicos? É isso mesmo. Quem tem Jesus recebeu dele os mesmos dons. Recebeu sim, porque ele diz, olha, a partir do momento que você me aceita como Salvador,
A terceira pessoa da Trindade, quer dizer, eu vou estar dentro de você. O Espírito Santo está dentro de você e vocês farão os mesmos sinais que eu fiz. Em meu nome vocês curarão as pessoas, expulsarão demônios e se algum mal vier, não vai fazer mal a vocês. Você pensa que isso é mentira? Não é, não. Os milagres continuam acontecendo, sabe por quê? Porque nós temos que ser firmes e fortes. Se não acontece na vida de alguém, é porque os irmãos se reúnem para bater papo, para falar dos outros, para falar daquela igreja, daquela igreja, daquela igreja. Mas se nós nos reunirmos e pegarmos aquela pessoa que tem uma situação e resolver, querido, podemos resolver sim, orando e determinando aquilo que está na Bíblia. Você já imaginou a alegria dessa mulher? É essa alegria, olha, eu nem ministrei ainda, hein? Eu ainda vou ministrar uma palavra para você hoje. É só uma abertura para você entender o que eu estou fazendo aqui. Já estamos aqui com a palavra de Deus aberta no livro de Gênesis, no capítulo 21, versículo 14. O despedimento de Agar e Ismael. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e tomou o pão e um odre de água e os deu a Agar, pondo-os sobre seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a. E ela foi-se andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, pegou o menino, colocou o menino debaixo de uma das árvores e foi-se. Assentou-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, porque dizia que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino. E bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse-lhe: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço d'água, e foi-se e encheu o odre de água e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço que cresceu e habitou no deserto e foi frecheiro. E habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Talvez você diga, nossa, essa bispa gosta muito de falar sobre Abraão. É verdade, talvez você já tenha ouvido eu falar de Abraão. É que Abraão realmente tem uma história linda. Como toda pessoa que obedece a Deus, ele tem uma sequência de vida e é tremenda. É tanta verdade que é começo, meio e fim, entendeu? Tem começo, tem meio, tem fim. A vida daquela pessoa é uma verdade. O que ocorre é que Deus fez uma promessa para Abraão que a mulher dele, que era estéril, ia ser curada. E ele ia ter um filho, e Deus até disse o nome do filho, seria Isaac. Acontece que a Sara não tinha, esta era a mulher de Abraão, Sara, esse é o nome dela. Ela não tinha a mesma fé, talvez a mesma postura espiritual do marido Abraão. E me desculpe, nós mulheres, quando não somos espirituais, nós fazemos isso. A Sara sabia que naquele tempo um homem não ter filhos era uma vergonha. E ela tinha escutado que Deus ia dar um filho para ela. Mas como estava demorando muito, assim como muitas mulheres fazem, ela resolveu dar uma ajudadinha para Deus. Ela resolveu apressar as coisas. E como outras mulheres que eram estéril também fazia isso, ela foi pela norma. Ela esqueceu da promessa de Deus. E ela disse para Abraão, olha, nós temos entre as empregadas, tem uma egípcia aqui, Agar. Então se deite com ela e nós vamos ter um filho. Olha que situação, simples assim. Abraão honrando a mulher, e você pode dizer, mas ele não tinha fé? Tinha, ele não perdeu a fé.
Mas talvez naquele momento que o amor pela mulher falou um pouco mais alto. Você sabe que nós mulheres temos um jeitinho, né? Nós temos um jeitinho que de repente, como as mulheres do mundo dizem, você tem um homem aqui, não é? Mas aconteceu. Bom, aconteceu. E a Agar, quando se viu grávida do patrão, do Abraão, ela começou a insultar a Sara. E quando o menino nasce, a coisa fica pior, né? Porque agora tinha a mãe, tinha o filho, e quando ele já estava crescidinho, a Sara não aguentou aqueles insultos. E ela ainda não tinha sido sarada e ainda não tinha o filho que Deus prometeu. Aí ela toma uma outra atitude. Presta atenção se eu não estou falando com alguma mulher que está tomando posições assim. E você vai ser interrompida agora. Ela chama o marido e diz, olha, o negócio é o seguinte, você coloque essa moça e o filho para fora. Eu não os quero mais aqui. Interessante, né? Ela faz o que faz, ela entrega a moça para o marido, ela quer aquele filho, custe o que custar, e no fim ela manda embora. Abraão ouve a mulher, porque ele diz, bom, eu tenho certeza que a minha mulher vai ter um filho, mas Deus, esse que nasceu agora também é meu filho, tem meu sangue. Mas Deus disse a Abraão, me obedeça como você sempre fez, põe ela para fora, eu tratarei com ela. Abraão, então, de madrugada, pegou o animalzinho, pegou um odre, que é uma bolsa de couro, colocou água fresca e mandou aquela moça ir embora com aquele menino. Tenho certeza que Abraão confiou que Deus ia fazer alguma coisa pela sua misericórdia. Mas ele continuou com a esposa e ele sabia que a promessa do filho que ia sair daquele ventre, que até então era estéril, viria. Ele creu. Agora, vamos falar da Agar. A Agar era uma moça que confiava só em Abraão. Ela era egípcia e por mais que ela vivesse ali, ela não tinha a raiz espiritual que Abraão tinha. Ela ouvia falar de Deus, ela sabia da promessa, ela estava ali convivendo com Abraão, mas ela não tinha essência. Ela era egípcia, ela pertencia a uma outra nação que acreditava em outros deuses. Então, naquele momento, ela confiou no homem, na água que o homem deu. E ela foi. Quando acaba a água, todas as pessoas que confiam só no homem, funciona dessa forma. Quando acaba a água, ela se viu desesperada, porque ela não cria naquele Deus que Abraão cria. Então, quando acaba a água, olha o que ela faz. Estou falando com outra mulher aqui, tenho certeza disso. Ela põe o menino embaixo de uma arvorezinha, põe o menino afastado dela e sai, olha só, sai. E ela diz, eu não quero ver ele morrer. Ela já lança uma sentença. Quem disse que o menino ia morrer? Quem disse? Mas ela confiava só no homem. Se a água que o homem deu acabou, ela não tinha mais Abraão perto dela, em quem que ela ia confiar? Você confia no homem? Você se dá mal. E aí o que acontece? Acontece que Deus fala com aquela mulher. Deus não faz acepção de pessoas, Deus faz acepção de atitudes. E a atitude daquela mulher foi uma atitude de desespero. Então Deus, imagina Agar escutar a voz de Deus. Agar, por que você está chorando? E ela então não tem nem resposta para isso. E Deus diz, eu também vou fazer uma nação com este menino, que são os árabes hoje, que tem o mesmo sangue de Abraão, queiram ou não queiram, esta é a verdade. E nem deveriam estar brigando, mas brigam desde aquela época. Então o que ocorre? Quando Deus fala isso para ela, ele abre os olhos dela. E ali tinha uma fonte de água. Aquela fonte, queridos, já estava lá, mas o desespero não deixou ela ver. Ela acreditou só no odre de água do homem. E eu estou dizendo para você que está me ouvindo, existe uma outra possibilidade, existe um milagre, existe a água ali, talvez você não esteja vendo. Por quê? Porque você acredita só na água que o homem te deu. Aí o que acontece? Ela dá água para o menino, o menino cresce ali, onde tem água pode ter uma cidadezinha, já começa a nascer uma cidadezinha. Eu creio até que Agar foi comerciante de água, sabe? Porque ali todo mundo passava em Berseba e de repente ela até vendia água e ela se tornou até uma pessoa próspera. Eu acredito dessa forma. Então, veja bem,
Ela acreditou no homem e encontrou Deus, porque quando a água acabou, ela viu que não tinha outra possibilidade. Ela achou que o menino ia morrer, e talvez ela também depois. Mas nem ele morreu, nem ela morreu. O menino se tornou um frecheiro, ali se tornou uma cidade, e Deus teve compaixão também dessa mulher, como tem compaixão do povo que não quer entender, os árabes. Talvez haja um árabe me ouvindo, e eu sei que é muito difícil você compreender. Mas tanto Ismael, que era o nome desse menino, como Isaac, têm o mesmo sangue, o sangue de Abraão. Não deveriam brigar, deveriam estar juntos, mas nós sabemos que a história tem todo um projeto aí de Deus e a história ainda não acabou. Mas eu quero te dizer que se você está me ouvindo, primeiro, não tome atitudes precipitadas. Se você tomou, está pagando por um preço hoje, está pagando preço, para um pouquinho, pede perdão para Jesus e pede para Ele te dar um novo caminho. O Ismael não precisa morrer, você não precisa morrer. Deus sabe como fazer as coisas. Sabe, a Sara teve o Isaac, a promessa se cumpriu, mas Ismael também não morreu. O Senhor sempre tem uma saída para cada situação. Então, se você tomou uma atitude errada, pede perdão e tenta resolver. Se for uma coisa impossível para você, Deus vai resolver para você. O que você não pode é ir empurrando aí de qualquer forma. Tem que parar. Se você está pensando como Agar, ele vai morrer, porque eu não posso fazer nada. Talvez você tenha alguém no hospital nesse momento, talvez você tenha um filho nas drogas, talvez eu não sei. Você está dizendo, eu não posso fazer. Deus está dizendo, a água do homem pode acabar, mas eu sou água viva. Não vai morrer, vai ter cura, vai ter restauração. Acredita nisso. O mundo está dizendo para você, não tem jeito. Você não vê que agora tudo isso é normal? Não, não é normal. Eu acredito na água viva. Eu acredito em Cristo. E sabe o que vai acontecer? Aquilo que você achou que não tinha, como ela não tinha visto água ali, os olhos dela se abriu e ela viu água. Deus quer abrir seus olhos. É para isso que eu vou orar nesse momento. Eu vou, alabaçou, dizer para você o seguinte, acredita em Deus. Acredita em Deus. Acredita que Ele tem uma saída. Há perto de você a solução. Você não está enxergando, mas existe a solução. Deus vai abrir os seus olhos quando você deixar de confiar no homem para confiar em Deus. A água do homem acabou, mas tem uma fonte de água viva de Deus para você, para a tua causa e para a tua família. Vamos lá, vamos nos preparar para orar, mas antes disso, eu quero mais uma vez convidar você a estar na nossa igreja, ali em São Bernardo do Campo, no horário que você quiser. A igreja está aberta o dia todo e eu quero te dar um abraço. Quem sabe nós vamos orar juntas, quem sabe nós vamos falar sobre esse assunto. Quem sabe você é uma Agar, ou você é uma Sara, ou você é um Ismael, ou você é um Isaac, ou você é um Abraão. Não importa, Deus não faz acepção de pessoas, Ele faz acepção de atitude. Quem toma atitude de fé, recebe o que quer. Quem não tem fé, não pode receber porque não tem fé. Ok? Antes de orarmos, eu quero chamar a sua atenção. Eu disse que na nossa igreja nós temos culto todos os dias. E um dos cultos que eu gostaria de convidar você é o culto de segunda-feira, que é um culto de propósito. Coloque um propósito no teu coração e venha na segunda-feira. Você vai ouvir uma palavra que vai fortificar o seu coração. Coloque como Daniel um dia colocou no coração. Eu tenho um propósito, eu vou fazer um jejum. Coloque um propósito, um desejo e venha nos conhecer. Se você também quiser vir na quarta-feira, eu luto muito pela família. Eu acredito que a família é a célula viva da sociedade. Se você precisa lutar pela sua família, que ainda não encontrou a Cristo, que está perdida, venha nas quartas. Na sexta-tarde nós temos batalha espiritual. À noite, culto das causas aparentemente impossível, porque nada é impossível para Deus. De sábado, nós temos culto de jovens, no outro sábado, culto de casais, que é o segundo sábado, e assim sucessivamente. Nós temos cultos para todo tipo de pessoa que busca alguma coisa, mas na verdade o tema do culto é só para que você entenda que você pode buscar, porque na verdade culto é para adorar a Deus. Nós nos unimos em primeiro lugar para adorar a Deus, para reverenciá-lo, e aí Ele manda uma palavra que cabe direitinho no
teu coração a medida certa. Afinal de contas, sal e luz não é para isso? Então aquilo que você precisa que seja, sabe? Que venha clarear na sua mente. E aquela pitadinha de sal naquela situação. Nós que somos luz e sal do Senhor aqui na terra, vamos fazer isso para você. Os nossos obreiros estão lá, vão te receber com muito amor. Olha, na próxima oportunidade, eu também vou estar dando para você o endereço das nossas filiais. Você que está em BH, por exemplo, nós temos uma filial lá. Mas o que importa é que você nos encontra no site, no telefone e também lá direto na igreja, tá certo? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor, Salvador e intercessor. Eu trouxe essas pessoas até aqui, diante desta palavra. Eu sei que eu estou falando com Agar, com Sara, com Moisés, com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Paulo, com Marias. E eu gostaria, Senhor, que neste momento o Senhor testificasse essa palavra e tocasse nessa pessoa. Que ela realmente venha confiar em Ti. Que ela entenda que a água do odre, aquilo que o homem dá, se acaba. Mas que o Senhor é água viva. Senhor, abençoa. E abençoa também e abraça essa pessoa que neste momento está se reconciliando com o Senhor. Ou que está dizendo, eu aceito Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Abraça essa pessoa, Pai. Pela televisão eu não posso fazer, mas eu sei que a minha fé alcança isso. Toca nessa pessoa agora. Toca nessa pessoa que quer acabar com a vida agora, Senhor. Toca e muda a situação, como o Senhor mudou de Agar. Pai, eu creio que o Senhor pode todas as coisas. Eu creio que o telefone da igreja vai tocar e que muitas pessoas vão dar testemunho por esta palavra, por este amor e por esta influência que nós temos do Teu Espírito. Obrigado, Jesus. Nós Te louvamos, Te glorificamos e Te bendizemos. Eu quero agradecer a todos vocês que estão assistindo o nosso programa e que você continue apreciando esta palavra. Nós estaremos aqui, sempre que você lembrar, nós vamos estar aqui. E aí vai ser tremendo o seu testemunho. Fique na paz e na graça do Senhor Jesus. Shalom Adonai. Ressuscitou.